Venho a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão. Enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais. E, leia em voz alta, ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então, preste atenção, por favor. O que estava acontecendo? O povo estava sofrendo porque eles haviam virado as costas para Deus, estavam buscando, se voltaram para a idolatria, estavam buscando, invocando os deuses dos povos daquela época, e por causa disso, vem a miséria, vem a fome, vem as pestes, vem o sofrimento. E o que o profeta Ezequias fez? O profeta Ezequiel, desculpa. O que ele fez? Ele fez o que nós, pastores, vivemos fazendo. A gente vive orando por você. A gente vive pedindo a Deus em seu favor. Ó Deus, cura aquela pessoa. Deus, abra as portas para aquela outra. Deus, abençoa aquela mãe com o seu filho. E era o que Ezequiel estava fazendo, pedindo a Deus que livrasse o povo daquele sofrimento. Mas quanto mais ele orava pelo povo, mais o sofrimento aumentava. E o povo, ao invés de se converter e se voltar para Deus, mais aos ídolos, mais às idolatrias, eles se voltavam. Então Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, não adianta. Não adianta você pedir por eles. Não adianta você orar por eles. E aí ele usou uma expressão que é o que eu quero que você preste atenção. Ele disse assim: ainda que Daniel, Noé e Jó me pedissem, esses salvariam somente eles mesmos. Mas ainda assim, nem se ele me pedisse, eu faria tal coisa. E é exatamente isso que me chamou a atenção. O fato de que Deus, ele fez uso daquela expressão que nos dias de hoje, você já deve ter ouvido muita gente fazer. É dizer, alguém vai lhe pedir dinheiro emprestado e você diz: nem se minha mãe me pedisse tal coisa. Ou alguém vai pedir alguma coisa para você, vai pedir algo que você não quer fazer, você jamais faria. Você diz: nem se meu filho me pedisse tal coisa. Nem se o falecido fulano me pedisse. Você já viu alguém fazer essa expressão? Já ou não já? Ou seja, você pensa em alguém que você jamais diria não para ela. E você diz: não, nem se ela me pedisse. Você pensa em alguém que você ama tanto, que você ama tanto, que você diz: olha, não, eu não seria capaz de dizer não para fulano. Eu não seria capaz de dizer não para o ciclano. Aí você pensa nessa pessoa e diz: olha, nem se ela me pedisse. Foi isso que Deus fez. Só que quando ele pensou em alguém que ele amasse, que ele amou tanto, quando ele pensou em alguém que ele jamais seria capaz de dizer não, de quem que ele pensou? Quem ele lembrou? Daniel, Noé e Jó. Ele pensou nesses três homens. Isso significa que eram homens especiais para Deus. Eram homens dos quais Deus jamais diria não para eles. Homens que o agradou de tal maneira que mesmo depois de tantos anos, Deus foi capaz de lembrar e dizer: não, nem se esses três homens que eu tanto amei, nem se esses três homens que tanto me agradaram, me pedissem fazer tal coisa. Então, o que esses homens tinham de especial? Qual foi o mar vermelho que Daniel abriu? Qual foi o sol que Jó fez parar? Qual foi as muralhas que Noé derrubou? Se você for perceber, não houve nenhuma coisa notória, não houve nenhuma manifestação de fé tão grande como alguns outros heróis do passado. Mas o que mexeu com Deus acerca daqueles homens não foi o que Deus fez na vida deles, mas o que eles, com a vida deles, fizeram para Deus. Tem gente que dá muitos testemunhos, tem muitas bênçãos que Deus fez para elas, mas tem outras que, de repente, ainda não tem grandes testemunhos, mas ela tem atitudes,
ela tem um caráter diante de Deus que não se poder, que chama a atenção de Deus. Entende isso? Né? Uma coisa é você ver Deus fazer maravilhas para te agradar, para o seu bem. Outra coisa é Deus ver você obedecer, ser fiel a Ele e ter a atitude que esses homens tiveram para frente. Amém? Vamos fazer um pequeno resumo para quem não conhece a história deles poder perceber. Vamos começar com Noé. O que nos chama a atenção na vida de Noé? O que mexeu com Deus na vida de Noé? Se você for ler a história dele, você vai ler e vai ver que ele viveu uma época mais difícil do que a nossa. Se você acha difícil permanecer na fé nos dias de hoje, se você acha difícil você se manter fiel vivendo ao lado de tanta gente infiel, se você acha difícil manter os bons olhos convivendo com tanta gente maliciosa, imagine Noé, que viveu numa época onde as pessoas eram tão corruptas, onde as pessoas eram tão incrédulas, tão promíscuas, que Deus chegou ao ponto de ter que lançar o dilúvio, ter que acabar com a humanidade, porque eles chegaram num ponto que não tinha mais volta. Um ponto que não tinha mais volta, a ponto de Deus dizer que se arrependeu de ter criado aquelas pessoas. De tão podre que elas eram, de tão corruptas que elas eram, de tão incrédulas que elas eram. E Noé viveu no meio delas e não se corrompeu. Noé viveu no meio daquela geração e não deixou que a malícia deles corrompesse ele. Não deixou que a incredulidade deles fizesse eles serem incrédulos. Não deixou que a vida que eles tinham corrupta contaminasse eles. E isso mexeu com Deus. A ponto da Bíblia dizer que Deus achou graça em Noé. E quando ele foi destruir o mundo, ele disse: não, eu vou destruir, eu vou lançar o dilúvio, mas esse aqui eu vou poupar, porque esse aqui é diferente. Amém? Então você tem vivido no meio de incrédulos, de repente, olhe para mim, por favor, de repente você até se auto-perdoa, se auto-justifica pensando assim: olha, Deus sabe como é difícil. Eu tenho sido infiel, eu deixei a malícia entrar em mim, eu tenho sido incrédulo porque Deus sabe como é difícil. Eu moro com familiares incrédulos, eu convivo, eu sou jovem, trabalho no meio de jovens incrédulos, maliciosos, e eu acabo me deixando influenciar. O que chamou a atenção de Deus então é que ele não deixou se influenciar em nenhum momento. Percebe sim? É como aquela história do barco. É como aquele exemplo do barco. O barco está lá no oceano, rodeado de água, que não acaba mais. Mas ele continua lá. Se ele deixar a água do oceano entrar dentro dele, o que acontece? E para ele não afundar, a única coisa que ele tem que fazer é deixar a água do lado de fora. Você pode viver num oceano de malícia. Você pode viver num oceano de incredulidade. Você pode viver no inferno. Mas se você não deixar o inferno entrar dentro de você, se você não deixar a malícia entrar dentro de você, você permanece de pé. Agora, se você deixar o mundo entrar em você, você afunda. Você não. Amém? Então, assim foi Noé. Qual foi o outro homem que Deus citou? Daniel. Daniel, vocês sabem, Daniel, ele tinha um voto com Deus de orar 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, ele ia lá na janela da sua casa, na varanda da sua casa, estendia as mãos para o céu e fazia essa oração com Deus. Mostrando a comunhão que ele tinha com Deus. Ele tinha muitos compromissos, era um dos 3 presidentes da Babilônia, tinha muitas responsabilidades, mas nenhuma responsabilidade e nenhum compromisso que ele tinha era mais importante do que o compromisso que ele tinha com Deus. Com ele não tinha aquela história: eu estou trabalhando muito. Com ele não tinha aquela história: olha, surgiu um imprevisto. Não. Quando era o momento da oração, ele parava tudo. Porque ele tinha uma aliança, um compromisso com quem? Aquela oração que ele fazia 3 vezes ao dia
era mais importante que qualquer outra coisa que ele fazia durante o dia. Por isso ele parava o que fosse preciso para fazer assim. Como pode hoje uma pessoa dizer que não consegue vir domingo porque trabalha muito? Como que pode uma pessoa dizer que não consegue vir uma reunião na semana porque está muito cansado? Se Deus se agradou de um homem que 3 vezes, todos os dias, parava tudo para falar com ele. Amém? E quando o rei criou uma lei, um decreto, de que ninguém podia orar a Deus nenhum que fosse lançado na cova dos leões, eles preferiam ser lançados na cova dos leões do que quebrar o voto dele. Ele, na cabeça dele, olha só, olha a cabeça de um homem que tem uma aliança com Deus. Olha a cabeça de uma pessoa que é fiel a Deus. Ele pensou o seguinte: eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer do que viver infiel a Deus. Eu prefiro morrer na boca dos leões do que quebrar o meu voto de Deus, do que falhar com Deus. Eu posso falhar com o rei, eu posso falhar com qualquer pessoa, mas eu não vou falhar com Deus. Tem como Deus não se agradar de alguém assim? Tem como alguém se agradar? Tem como Deus não se agradar de alguém que colocou o seu compromisso com Deus acima até da sua própria existência? E se fosse nos dias de hoje, que nós temos o conhecimento de que após a morte existe a vida eterna, existe a salvação, e nós vamos para um lugar muito melhor do que o que estamos agora, como Paulo disse, que viver é Cristo e morrer é lucro, até fazia sentido, mas Daniel não tinha esse conhecimento. Na altura de Daniel, não havia o conhecimento da vida após morte. Para Daniel, se ele morresse, acabava. Acabava a existência dele. Mas ele preferia deixar de existir do que continuar existindo sendo infiel a Deus. Ele preferia deixar de existir do que continuar existindo estando mal com Deus. Tamanho era o seu temor para com quem? Com Deus. Percebe? Sim ou não? E qual foi o terceiro homem que Deus se lembrou? Jó. Jó, diz a Bíblia, que o próprio Deus elogiou a Jó, dizendo que ele era um homem íntegro, reto, temia a Deus e se desviava do mal. E o que aconteceu com ele? Ele perdeu tudo. Da noite para o dia, ele perdeu tudo. Agora, o que você tem que entender é o seguinte: quando você perde tudo porque você errou, é uma coisa. Quando você perde tudo porque você confiou em alguém que não devia confiar, porque você foi precipitado, você tomou uma atitude errada, aí você perdeu tudo, mas você pensa: poxa, eu errei, afinal eu fiz por onde isso está acontecendo. Agora, Jó, ele era íntegro, reto, temente a Deus, e viu, mesmo assim, perder tudo. Ele tinha tudo para pensar o seguinte: de que me valeu eu ser temente a Deus? Ele tinha tudo para blasfemar. Ele tinha tudo para dizer: é assim? Então eu sou fiel, eu sou temente, e o Senhor me deixa acontecer tudo isso comigo. Onde está o Senhor? Como eu já vi muita gente chegar nas duplas, chegar até desculpa eu falar isso, mas ter a cara de lata, de chegar no pastor e dizer: olha, eu não sei o que eu estou fazendo na igreja, porque eu estou na igreja, acontece isso, eu estou na igreja, está acontecendo aquilo outro. Na minha cara, dizer o seguinte: olha, de que me vale estar na igreja se a minha vida não muda? Como se Deus tivesse a obrigação de mudar a vida dela porque ela está na igreja. É lógico que Deus quer mudar. É lógico que Deus não trouxe ela na igreja para ela continuar vivendo do jeito que ela está vivendo. Mas a gente percebe nessas palavras que ela está na igreja só por causa disso. E se eu, que não conheço o coração dela, percebo isso, imagine Deus. E Deus sabe que se mudar a vida dela, ela pega a vida dela arrumada e vai embora. Como muita gente já fez. Fez ou não fez? Quantas pessoas você conhece que saiu da igreja porque não foi curado, saiu da igreja porque não conseguiu o que queria? Imagine se acontecesse com ela o que aconteceu com Jó. Você sabe que a maioria dos ateus, a maioria das pessoas que não acreditam em Deus,
já foram evangélicos, já foram muito crentes em Deus, mas porque perdeu um filho, porque perdeu um emprego, porque vinha pedindo uma coisa e aquilo não aconteceu, ou aconteceu o contrário, disseram o seguinte: nunca mais eu vou acreditar. Imagine se ela tivesse perdido todos os filhos, todos os bens, e ficasse doente da noite para o dia, com úlcera da cabeça à planta dos pés, como aconteceu com Jó. Mas, diferente do que a maioria das pessoas fazem hoje, Jó, ele não blasfemou. Jó, ele perdeu tudo, mas não perdeu o respeito para Deus, para com Deus. Ele perdeu tudo, mas não perdeu seu temor. Ele perdeu tudo, mas não perdeu. Amém? E por isso, Deus se agradou dele. E passado aquele deserto que ele passou, Deus deu o dobro. O dobro. E quem está com Deus, nunca perde. Mesmo. E ainda, quando o diabo viu que mesmo tirando tudo, ele não blasfemou, o diabo ainda quis dar uma mãozinha, usando a esposa, para na boca da esposa dizer para ele: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. Como ele não fez sozinho, como ele não fez voluntariamente, como ele não blasfemou, então o diabo, no desespero, olha o desespero do diabo, querendo fazer ele pecar, querendo fazer ele blasfemar, querendo fazer ele se voltar contra Deus, o diabo desesperado para ele blasfemar, foi lá e usou a boca da esposa para dizer: olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. E o que ele disse para a esposa? Tu falas como louco. Porque para ele, aquilo era o quê? Uma loucura. Era uma loucura ele culpar a Deus por aquilo que estava acontecendo. Era uma loucura ele se voltar contra Deus por aquilo que estava acontecendo. E tem gente que faz essa loucura na igreja. Tem gente que está aqui sentado e tem esse pensamento muito sério. Então, esses homens foram diferentes. E é isso que Deus espera da gente. Ele quer que a gente seja diferente. Ele quer que a gente tenha esse temor que Jó tinha. Ele quer que a gente tenha o compromisso com Deus que Daniel tinha. Ele quer que a gente mantenha a nossa fé e a nossa pureza como Noé manteve. E se esses homens puderam, se esses homens conseguiram, por que nós não podemos? Eles não tinham Bíblia na época deles. Nós temos Bíblia hoje. Eles não tinham um testemunho. Alguém que eles pudessem se espelhar. Alguém que eles pudessem copiar o exemplo. Não tinha. Quem Noé poderia copiar? Quem Daniel? Quem Jó poderia copiar? Nós temos tantos exemplos hoje. Ele não tinha uma igreja onde aos domingos eles podiam ouvir uma palavra. E você todo domingo tem ouvido coisas maravilhosas. Então, se eles conseguiram com tão pouco, por que nós não podemos? É uma questão de escolha. É uma questão de escolha. É uma questão de decisão. Não é uma questão de você sentir. Eu sinto vontade de ser como eles. Do jeito que você está sentindo vontade de ser como eles aqui dentro, lá fora, quando vier a tentação, você vai sentir vontade. Porque o sentimento, uma hora vem, outra hora passa. Mas decisão é diferente. Quando a pessoa decide uma coisa, está certa. Então, o que Deus quer não é que você sinta uma emoção com essas palavras e emocionado, diga: eu vou mudar, eu vou ser diferente. Não. Deus quer que você decida. Nada vai estar acima do meu compromisso com Deus. Ninguém vai me contaminar. E jamais eu vou blasfemar contra Deus. É isso que você deseja? Então fique de pé, por favor.